Olá, sejam todos muito bem-vindos de volta. Eu sou Felipe Novaes, advogado, professor de Direito Civil aqui do curso preparatório, e a gente continua falando sobre o direito das sucessões. Então vamos lá, avançando aqui no nosso último assunto de direito civil a ser tratado neste curso. A gente começa a falar agora sobre herança jacente e herança vacante. Essas são situações que são aplicáveis quando não há herdeiros ou legatários aptos ou que manifestem, que sejam encontrados para receber a herança. Então lembra que a gente tinha dito que essa situação de vacância, essa situação de acefalia dos bens e obrigações, ela não é desejada pelo nosso ordenamento. Tanto é assim que pelo princípio Cesare lá, que a gente já tinha dito, a sucessão ela é automática e ocorre, essa abertura da sucessão, ela ocorre no momento da morte da pessoa. Então, essa situação de vacância, essa situação de acefalia, ela não é desejada pelo nosso sistema. Mas e nas hipóteses em que não há ninguém a reclamar a herança, ninguém a reclamar os bens, as obrigações daquele que veio a falecer? Nessa hipótese, o ordenamento também tem que agir e dar alguma destinação a esses bens, ok? E é aí que entra esse instituto da herança jacente e da herança vacante. Um instituto ele vai avançando em relação ao outro, tá? São dois momentos distintos, com consequências jurídicas próprias, dessas situações em que não há quem assuma a herança, certo? Então vamos lá. Quando uma pessoa falece e não há herdeiros legítimos ou facultativos, não se encontra, não tem testamento, não tem nada, o que vai acontecer? Então vamos lá. A pessoa falece e ela deixa um conjunto de direitos, de obrigações. Só que ninguém aparece para reclamar essa herança. Não se descobre quem são os herdeiros necessários, quem são os herdeiros facultativos, não se descobre testamento, não se descobre nada. O que vai acontecer? Obtida essa informação, os bens serão arrecadados. Veja como o sistema não vai permitir a cefalia, ok? Arrecadados esses bens, eles serão administrados por um curador, certo? Então será nomeado um curador pelo juiz e esse curador ele vai ter essa função de administrar temporariamente esses bens, ok? Porque ninguém apareceu, mas as realizações dos direitos, das obrigações, elas continuam e precisa ter alguém que tome conta disso. Serão expedidos editais para que haja manifestação dos herdeiros. Então, faleceu tal pessoa, os bens foram arrecadados, estão sob a curadoria de tal pessoa, manifestem-se. Será expedido isso por 1 ano, certo? Se em 1 ano ninguém aparecer, o que vai acontecer? Uma declaração do Estado juiz de que aquela herança entrou em estado de vacância. Lembra que eu falei que são momentos distintos e um vai decorrendo do outro? Então veja, a herança começa jacente. Ninguém quis a herança, arrecada bem, vai ter curador, expede edital por 1 ano. Depois de 1 ano, haverá uma declaração do Estado juiz no sentido de que aquela herança passou a ser vacante. E aí a gente entra nesse segundo momento. Na herança vacante, os bens eles passam à propriedade do Estado. Então aqui a gente já não está falando mais de os bens arrecadados sob a administração de um curador, mas eles efetivamente passam ao domínio do Estado. Então, transferência de domínio. O Estado passa a ser proprietário. Mas uma observação, é uma propriedade resolúvel. Por quê? Porque a posteriori pode ser que apareçam os herdeiros legítimos ou facultativos. Se aparecerem, então haverá uma reversão nessa titularidade e aí esses bens passarão do Estado para quem de direito, para quem legitimamente merece e pertence àqueles bens, ou é descoberto um testamento, etc. Essa propriedade
resolúvel, essa característica de resolutividade, ela perdura por 5 anos. Passados 5 anos, os bens são efetivamente transferidos à titularidade, ao domínio do Estado. E aí essa característica de propriedade resolúvel deixa de existir e passa a ser só propriedade, ok? Então, herdeiros legítimos e testamentários têm 5 anos para reclamar os bens, que na verdade são 6, né? Porque é 1 ano da jacência mais 5 da vacância. Antes que eles sejam efetivamente, definitivamente incorporados ao patrimônio do Estado, ok? Ademais, credores, apesar de você, vamos imaginar, não sabe com quem vai ficar a herança, os credores, eles podem pedir que as suas dívidas sejam pagas. Então, haverá, nesse caso, uma subtração do valor que será arrecadado pelo Estado para que haja o pagamento dos credores, ok? Mesmo que a gente não conhece quem vai ficar com a herança, a gente sabe que para quem a pessoa deve. Então, já faz esse desconto, protege os direitos creditícios daquele que realmente faz jus a percebê-los, e com isso a situação fica bastante equilibrada, ok? A gente fala agora de indignidade e deserção. Tanto uma quanto outra são hipóteses que impedem a pessoa de receber aquilo que ela deveria receber por herança, ok? Mas a gente vai falar de um instituto e de outro, e aí as diferenças vão ficar bastante claras, ok? Primeiro, características gerais. São sanções civis que vão acarretar na perda do direito à herança, ok? Ademais, ambas precisam ser confirmadas por decisões judiciais. Então, tanto a indignidade quanto a deserção também precisa ser confirmada por decisão judicial, ok? Então vamos lá. Primeiro, a indignidade. A indignidade, vamos lá ao conceito, tá? Ela priva a pessoa de receber os seus direitos sucessórios. E aí, as hipóteses que vão dar ensejo à indignidade, elas são trazidas pela lei. Ou seja, havendo a subsunção do fato à norma, independente da vontade manifestada anteriormente do de cujus, do falecido, vai ocorrer a indignidade, ok? Mas, se ela ocorre antes da morte, então veja lá, tem 3 hipóteses que a norma vai trazer, e se elas ocorrerem, vai incidir na indignidade e na perda, na privação da pessoa quanto ao recebimento dos seus direitos da herança. Mas se ocorrer este fato e houver o perdão expresso do ofendido por testamento, então a indignidade não se aplicará. Quais são as 3 hipóteses que a lei vai trazer? Primeiro, houverem sido autores, coautores ou partícipes em crime de homicídio doloso ou tentativa deste, contra a pessoa de cuja sucessão se tratar, seu cônjuge, companheiro, ascendente ou descendente. Então veja, mais uma punição que o direito civil vai dar para assassinos ou pessoas que tentam cometer assassinatos em razão de benefícios patrimoniais, certo? Então a gente já viu na doação, né, era uma causa de revogação por ingratidão, e agora a gente vê que também incide indignidade, a pessoa perde o direito à herança. Se cometer homicídio doloso, a modalidade culposa, que também é tratada lá no detalhe em direito penal, não incide essa hipótese, ok? Tem que ocorrer a vontade do agente de realizar aquele fato típico. Ademais, não só contra o de cujus, mas também companheiro, cônjuge, ascendente ou descendente. Então veja que o rol de proteção ele é maior. Segunda hipótese, houverem acusado caluniosamente em juízo o autor da herança ou incorrer em crime contra sua honra, calúnia, difamação e injúria ou de seu cônjuge ou companheiro. Então aqui a hipótese é um pouco mais restrita, né, para o ofendido, né, para o de cujus ou para o seu cônjuge ou companheira, e aqui a gente vai falar em qualquer ofensa à sua honra, qualquer acusação que denigra a sua honra, a sua imagem, aí nos termos também desses 3 institutos,
que também são definidos, assistam lá a aula dos vídeos dessa matéria em Direito Penal, e que também faz incidir a aplicação desse instituto por violência ou por fraude a inibir ou obstar o autor da herança de livremente dispor dos seus bens por ato de última vontade. Então aqui é evidente que se houve violência e fraude e que violou essa disposição de última vontade, ou seja, essa vontade ela na verdade não existiu, então é evidente que também a pessoa será privada do seu direito de receber a herança. Então veja aqui, só retomando, são hipóteses que a lei vai trazer e que, se forem preenchidas no mundo dos fatos, vai ter a consequência jurídica, mas é possível o perdão, que a gente vai chamar, e tem um nome técnico para isso que é importante ser conhecido, de reabilitação. A deserdação, por sua vez, é um ato unilateral que aquele que será sucedido pratica e que ele determina a exclusão dos direitos sucessórios de um herdeiro necessário, ok? Herdeiro necessário. E que tem que ser manifestada por testamento e reconhecido pelo Estado juiz. Então veja aqui, você precisa ter, primeiro, testamento válido. Segundo, o fundamento ele precisa ser uma das hipóteses legais. Então vamos lá, da deserdação, estão 3 conceitos que precisam aparecer. Então, ato de manifestação da vontade de quem será sucedido por meio de um testamento, ok? Primeiro, tem que ter um testamento, esse testamento tem que ser válido, não pode incorrer em nenhum vício, nulidade, caducidade, etc. Mas o fundamento precisa ser uma das hipóteses legais. Como são muitas, são 7, salvo melhor juízo, essas hipóteses legais, espalhadas ao longo de 3 artigos, então eu estou aqui indicando esses artigos, está aparecendo aqui na tela, e aí, assim que a gente encerrar o vídeo, ou quem quiser fazer, pausa o vídeo agora, lê essas hipóteses, e que elas são bem claras, descritivas, situações pontuais, e aí o fundamento que a pessoa precisa ter, um dos motivos, precisa ser um desses que consta aí nesses artigos legais, ok? Ademais, é necessário que haja uma ação específica para que isso seja reconhecido, ok? Então, como eu havia dito, é necessário que haja o reconhecimento do Estado juiz nesse sentido, beleza? Muito bem, na próxima aula a gente continua falando sobre o direito das sucessões e importante que vocês continuem compartilhando, continuem divulgando nosso material e se inscrevendo aqui no canal do GETUSP, tá bom? Muito obrigado pela atenção de todos e até a próxima aula.